Eu comentei com vocês na semana passada que hoje nós teríamos já um professor convidado. O professor Leandro é meu amigo aí de alguns anos, né? A gente pula a parte da data. Ele vai bater um papo com vocês, né? Falar um pouquinho sobre os desafios que nós professores encontramos diante dessa era aí tão digital, né? Tão tecnológica. Aliás, é a área de pesquisa dele, ele vai falar um pouquinho. Leandro, muito, muito obrigada mesmo pela participação, separar um pouquinho do seu horário, que eu sei que é bem corrida, essa vida de pesquisador, para conversar aqui um pouquinho com a gente, trazer as suas contribuições, o seu conhecimento, e eu tenho certeza que a gente vai aprender aí um pouquinho com você também. Eu gostaria que o Leandro mesmo ele falasse um pouquinho sobre a formação dele, sobre a experiência, e aí logo em seguida ele vai discorrer sobre a temática apresentada por ele. Obrigada, Leandro. Aí, está aparecendo o Rômulo, cadê o Rômulo? Leandro. Para saber, eu não estou usando a conta do Rômulo, que é meu companheiro. Então, prazer, né? Eu sou o professor Leandro Bolivar. É muito difícil falar sobre si, mas, ao mesmo tempo, é um pouquinho importante trazer algumas considerações, porque é de onde a gente parte, né? Recentemente, eu fui motivado por uma tese de doutorado, posso mandar para você depois para a Tati, falando sobre o perfil do professor. Quem são os professores, né? E a maioria dos professores, a maioria do magistério, escolhe seguir esse caminho e o que acontece é que surge uma relação aí com o passado. Em que sentido? Ela fez uma pesquisa em que muitos educadores são de origem periférica, né? São professores que não têm longevidade escolar na família, então geralmente são de origem realmente pobre e que a família não estudou. Então é um caso muito meu, por exemplo. Me identifiquei muito com essa tese de doutorado porque eu sou mais ou menos isso. Acho que a Tati também vem de uma origem que a gente não tem muita a família, assim, né? Talvez um dos primeiros a se formar na universidade, e isso acontece muito. Então, ela faz esse cenário e traz para a gente, né? Então, eu acho que é isso que eu quero levantar com vocês também, a partir desse lugar periférico, que a gente vai chamar, que a gente tem uma área de estudos que são estudos decoloniais, que é quebrar essa hegemonia. Então, a minha proposta, um pouco sobre formação de professores e tecnologia, é tentar levar um pouco de equidade para todos os demais professores que vão sair da universidade. E quando a gente fala de equidade, não é somente a igualdade, né? Eu acho que é muito didático quando a gente pensa assim, em que eu tenha um muro, né? Tá tendo sei lá, um show do outro lado, a gente tem um muro, então a gente tem uma pessoa de 1,50 m, 1,70 m e outra de 1,90 m. Então, quer dizer, eu estou dando oportunidade igual para que todos, né, visualizassem esse show, mas, na verdade, eu tenho cadeias diferentes e tamanhos diferentes. Então, não basta eu dar igualdade de acesso, eu preciso dar equidade. Ou seja, eu precisaria colocar um caixote um pouco maior para quem está mais baixo, um caixote para quem está no meio, e o que está ali em pé já está confortável, tudo bem. Ou seja, eu estou dando equidade, isso que a gente entende como equidade. Então, a minha pesquisa sobre formação de professores de tecnologia surgiu aí com esse despertar. Então, já participei de alguns processos seletivos com o uso da tecnologia, e eu era o professor selecionado, quando levava um QR Code, levava uma atividade interativa com a tecnologia, e isso me motivou muito a querer que meus companheiros, né, meus amigos professores, também participassem desse processo e levar a tecnologia para todas as formas de modo muito crítico e consciente. É o que a gente vai falar um pouquinho das diferenças, né, entre sociedade 4.0 e sociedade 5.0. E a minha pesquisa, de fato, é sobre a formação dos professores de institutos de letras dos institutos federais do Brasil. Então, são 6 institutos federais que oferecem curso de letras e espanhol, e aí eu faço uma análise dessa documental, né, sobre os currículos, como é que acontece e se materializa a tecnologia nessa formação de professores, de que todo mundo deveria partir de um mesmo lugar, pelo menos esse debate, né, estimular o debate sobre tecnologias e o uso de línguas mediados aí por essas múltiplas ferramentas, né? Então, é só um aconchego, assim, para vocês entenderem um pouco da minha pesquisa e do meu papel como professor e sempre social. Eu acho que na Sociedade 5.0 é isso, a gente trabalha pela comunidade, a gente trabalha para aquelas pessoas que estão à nossa volta, como, de fato, promover um mundo melhor. Como a gente vai, né, quem conhece Paulo Freire aí, a gente tem essa questão do verbo esperançar, porque senão, sendo professor, a gente, né, recebe nosso salário, dinheirinho, tem que ter nosso luxo, nossas viagens,
mas a gente também se preocupa com as questões sociais, né? Isso acho que é fundamental. Então, vamos lá. E aí vocês podem me interromper em qualquer momento. Eu sei que a galera online costuma falar muito pouco, mas se precisarem, podem interromper. Tati também, em algum momento, pode me parar, assim, porque senão fica muito... Realmente, aquela palestra, às vezes, fica cansativa, alguém dorme aí. Então, pode interromper, pode usar aqui o chat, que a Tati também me passa, porque às vezes eu não visualizo o chat. Ou o Tati também pode interromper para perguntar qualquer coisa que surge no meio do caminho. A gente vai tentando Pode deixar. um bate-papo. Não, foi Bom, assim. E aí eu falo isso professor sempre com Lamar, eles, né? Um bate-papo. Até o professor se sente sozinho, né? Porque às vezes eles ficam tão quietinhos. Eu fico, estão aí, saíram, foram tomar um café. Eles começam a rir, mas é isso, né? a gente Conversa fica na entre solidão Leandro, com esse monte de gente. câmera desligada. É uma Então, solidão mesmo. usa o chat aí para falar com a gente, porque é a solidão do professor. Nós somos carentes, vocês sabem disso. Então, pode interromper. Vamos lá. Então, são esses os desafios que a gente tem para a tecnologia aí, para a área digital, é considerar os desafios mais emocionais, que faz parte da competência da sociedade 5.0, e considerar essa idade digital que a gente está passando aí no momento, que é o Jorge Simes, que vai trazer esse contexto de área digital, e a professora Lúcia Santaella também, que é pesquisadora da USP, também estimula esse debate, depois eu coloco as referências para vocês no final. Então, para a gente começar, a gente pensa em transversalidade, ou seja, aquilo que vai atravessar determinados pontos, quando a gente pensa na educação, como eu relaciono com isso na perspectiva da ciência, né, da tecnologia e as inovações. E inovações não necessariamente a gente usa tecnologia, tá, galera? Vocês vão ver isso, porque às vezes a gente tem espaços que a gente não tem esse acesso, então, como é que a gente vai promover essa transversalidade e essa inovação sem os recursos tecnológicos? É possível também. Então, a gente trabalha com esses dois cenários sempre, tá? Que é o com acesso total e o não acesso. Então, a gente vem do latim aí com a palavra transversal, então temos dois elementos. A gente tem transversal, que vai indicar transversos no latim, e mais esse sufixo aí, idade, né? Que é itate, que vai estabelecer uma relação de adjetivo. E aí vai atribuir muitas vezes um estado aí de qualidade. Então, temos dois pontos importantes quando a gente pensa em transversalidade, é trazer um pouquinho desse resgate das palavras, e que transversal é tudo aquilo que está situado através de, né? E esse idade aí, itate, vai indicar uma qualidade, um estado. Então, o que significa para a gente aí transversalidade? É justamente essa subjetividade que a gente tem de atravessar os diferentes campos aí da ciência. E isso parte muito, por exemplo, da linguística aplicada, que é a minha área, minha corrente de estudo, que é tentar trazer conhecimento de outras áreas de conhecimento para poder analisar nosso objeto de estudo. Então, quais são as soluções? Então, dentro da linguística aplicada é crítica, porque tem várias evoluções da linguística aplicada, né? A linguística aplicada ela vai surgir lá atrás com a questão do método de repetição durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tinha aquele método que a gente chamava audiolingual, né? Que os soldados escutavam e repetiam. Então, a linguística aplicada ela surge nesse contexto e ela vai avançando. Então, hoje, a linguística aplicada se preocupa muito com as questões também sociais, as questões de inclusão, o pensamento crítico. Como é que eu uso a língua para transformar a sociedade desde o ponto de vista histórico, né, e social? Essa é mais ou menos a área em que eu sigo. Então, a gente pensa nessa transversalidade que eu preciso de dois pontos importantes. É contextualizar os conteúdos. Então, eu sempre parto de uma história do nosso registro como sujeitos. Então, nós somos sujeitos discursivos, né? Ou seja, a gente se constrói a partir do discurso que a gente emite e que a gente vive, né? Das relações sociais que a gente tem. Então, o resgate da memória é fundamental. Por conta desse resgate, eu vou apresentar para vocês aí alguns pontos super importantes. Primeiro, é a questão do nosso DNA, né? Ou seja, aquilo que está por trás da gente, a gente precisa considerar como sujeitos, e aí vocês vão entender por que desse resgate do DNA, para que a gente consiga transformar nossa identidade genética, que é uma proposta minha sobre a formação do professor de línguas. A gente tem, deixa eu interromper aqui porque chegou alguém. A gente tem a questão da consequência. Quando a gente pensa na questão histórica, a gente sempre tem que entender quais são as causas e as consequências, ou seja, quais são os mecanismos, quais são os conhecimentos, como a gente vai interferir nesse processo e como sujeito dessa sociedade, esse cidadão, que a gente vai dizer, vai impactar
no futuro. Então, nessa questão de resgate de memória, a gente pensa numa questão de causa e consequência. Então, o que a gente está fazendo para o mundo hoje para que futuramente a gente tenha um acolhimento diferente do que a gente tem hoje? A gente está registrando memórias, a gente está escrevendo novos rumos aí, escrevendo praticamente o nosso livro, né? Então, quais são os significados que a gente tem na vida, né? O que você entende como o seu propósito de vida? Isso é fundamental para a gente considerar. Então, eu pergunto assim, qual é o seu propósito, né? É viajar? A gente vai viajar, vai dominar o mundo, vai passear, pegar aquela mala, vai para trás. Na pandemia, a gente está interrompido, mas a gente tem esse prazer. Então, qual é o seu prazer de vida? Existem várias possibilidades. A gente tem aquele que a gente vai trabalhar até se matar, né? Vai morrer de trabalhar, mas talvez seja uma opção ou uma necessidade em determinado ponto, por conta da questão financeira mesmo. Geralmente vocês estão super novinhos aí, estão na atividade. Até os 30 a gente tem muito fôlego. A gente quer estabilidade, de modo geral, de alguma forma, mas hoje a gente tem um perfil que é fazer o que a gente gosta. A partir do momento que a gente trabalha e faz o que ama, você realmente vai ter uma vida mais leve. Quanto tempo a gente não passa trabalhando, corrigindo prova, elaborando prova, pesquisando? Então, isso tem que ser prazeroso para você, porque se não for, isso vai afetar a sua qualidade de vida em algum momento. Então, até os 30 a gente se mata de trabalhar muitas vezes, e depois a gente vai diminuindo o ritmo um pouquinho. É muito comum que isso aconteça. E se você não trabalhar no que gosta, exatamente dá isso. Então, a possibilidade de letras aumenta assim, muito o seu caminho. A gente acha que é só dar aula, mas se você não tiver o perfil para dar aula, tudo bem. Mas o que não pode acontecer é de a gente fazer isso sem prazer, né? Trabalhar por trabalhar, que a gente não se destaque em nenhuma forma. Então, às vezes, vale a pena você se identificar nesse caminho de letras, também ser flexível do que você pretende fazer e as oportunidades que vão acontecendo ao longo dessa estrada, a partir das relações sociais também de vocês, né, como alunos. São os professores que vocês vão encontrar futuramente. Então, são as pessoas que vão mais dar, assim, vou pensar, como dar oportunidades. E surgem empregos, tarefas, né, participação de banca de concurso, a partir dessas relações. Então, muitas vezes, a Tati, por exemplo, é um encontro que a gente teve na especialização e estamos até hoje. Então, já publicamos trabalhos juntos, a gente tem algumas coisas em comum e a gente se doa. Ela aparece alguma oportunidade, ela me fala, aparece alguma oportunidade, eu indico a Tati. Então, a gente compartilha, né? Independente, como se todo mundo pudesse participar do processo. Já viu aquele aluno que abriu um concurso e não fala para o outro? Né? Eu acho que isso é muito centrado no egoísmo. Então, a gente precisa compartilhar as informações e tentar que cada um tenha o seu perfil, né? E cada um vai ter o seu momento. Ou você quer realmente ter um trabalho feliz, que você se sinta bem no que esteja fazendo, né? E aí, ou você que também decide estudar a vida toda, né? Você vai fazer aquele estudo, só quer estudar, ótimo, está bem para você, está feliz? Isso é importante. E é uma preocupação hoje da sociedade 5.0, pensar na felicidade. As empresas têm pensado na felicidade dos funcionários. As empresas têm promovido inclusão social. Então, vocês, como professores, também vão ocupar um espaço de poder, né? Porque dar aula é ocupar um espaço de poder, então vocês são representativos. Então, a gente tem as dificuldades, sim, de abordar determinados temas no espaço escolar e na direção, mas dentro da sala de aula, a sala de vocês é o seu espaço de poder. Então, entendam que esse espaço não deixe que as pessoas invadam, os terceiros agentes invadam esse espaço. O Almeida Filho, que é um professor muito conhecido, trabalha na Universidade de Brasília, e ele vai falar sobre as dimensões comunicativas do ensino de língua. E aí ele fala de 3 elementos importantes do processo da aprendizagem. A gente tem o primeiro agente, que vai ser o professor, a gente tem o aprendente, que vai ser o aluno, e a gente tem os terceiros agentes. Quem são esses terceiros agentes? É o material didático que você vai escolher, é o autor, é o diretor, é o coordenador, né? É o inspetor. Então, é a própria escola, instituição. Esses terceiros agentes também fazem parte do seu processo, né, de aprendizagem, porque o que você vai levar para transformar? Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, a direção não deixa que eu faça uma atividade em sala de aula. A direção, será que realmente não deixa? Né? Sendo o seu espaço, que você consiga articular seu conteúdo,
né, de alguma forma, porque, de fato, na escola cobra-se muito livro didático, os professores, os pais, a instituição, todo dia tem que ver página, né, a gente vem de uma educação que é essa, é fazer o livro valer a pena, né, já que o pai pagou, é isso que ele quer. Então, você consegue articular algumas atividades, por exemplo, passando para casa, né? Agora, é importante que esse espaço é de vocês. Formem essa identidade, criem essa segurança dentro de vocês, como ocupar, de Travando, fato, essa Leandro. sala de aula. Travou? Tati? Aqui tá na boa, Será que é a não minha travou, não. internet? Pode ser a minha, É, né? Não sei. Vocês estão pra mim não escutando travou, bem, não. Leandro? Aqui tá Aqui ok. também. Desculpe, Você, provavelmente é a minha. aqui tava normal, Tati. Tá, qualquer coisa aí, gente, eu vou falando aqui, a gente não sabe o que está acontecendo Ah, do outro lado. Vocês me avisem, porque se não estiver passando slide e estiver falando aqui sozinho, vocês me dão um oi e falam, gente, ó, travou tudo, tá bom? Ou você quer realmente aproveitar a vida, né? É o que você quer, e aí qual é o seu propósito? Então, o que a gente está fazendo aqui? Né? Procurando um propósito. Eu pergunto para vocês, quero que vocês interajam comigo, qual é o seu propósito de vida, né? Qual o seu your purpose? Então, eu queria que vocês entrassem nesse site que se chama MenteMinder, mente.com, colocassem esse código aqui e que vocês escrevessem aí, mais ou menos com 3 palavras, qual é o seu propósito. Deixa eu colocar aqui o site para vocês também, aqui no chat. Vou colocar no chat para vocês. Esse é o site. Então, entre nesse site e aí vocês vão digitar esse código aqui. 86870770. E aí vocês vão conseguir, queria que você escrevesse, vai aparecer 3 palavras, acho que o Matheus acabou de chegar também. Então, o Matheus já chegou no meio da atividade aí. Compartilhei aqui o link no site, vou entrar novamente. E aí que vocês escrevessem qual o seu propósito, que a gente vai falar um pouco sobre isso no finalzinho. Se alguém não conseguir, tiver dúvida, me fala. Tá? Então, vocês vão colocando aí, vão pensando sobre isso que eu comentei com vocês, sobre o seu propósito de vida. Né? Isso acho que é super importante a gente se autoconhecer nesse processo. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero fazer com a minha carreira? Né? Quais são os meus sonhos? Então, é esse o questionamento que eu quero deixar vocês, na verdade, assim como também uma provocação. Porque a partir dessa provocação, a gente vai desenvolver muitos aspectos ao longo da vida, tá? Então, deixo aí com vocês, eu vou batendo papo aqui, vocês vão colocando lá essa parte. É complexo, né? Porque a gente tem que parar para pensar, será que o que a gente quer fazer? Né? Quais são as ações? É isso que motiva a gente, porque se a gente não tiver sonhos, se a gente não tiver propósito, não souber o que a gente está fazendo nesse universo de maluco, a gente não sabe o que faz, a gente surta, né? É o que muita Leandro, ele não precisa ter vergonha, né? Pode colocar. Às vezes eu não, não quero vai ficar aparecer o nome rica. de vocês, tá? Quero ganhar dinheiro. Não aparece o nome de vocês, então nós não tem como descobrir qual é o seu sonho. Você fala, meu sonho não sei, viver um triângulo amoroso, que seja. Ninguém vai condenar vocês, porque não aparece o nome. Na verdade, nem ia dar aula. Eu caí aqui de paraquedas. Sinceridade, gente. Então, vou deixar vocês pensando, refletindo sobre essa provocação, e depois a gente fala. Mas o voto é anônimo, acho que é importante isso para vocês. Realmente não tem como saber quais são as palavras, e a gente vai ver que tem coisas em comum nessas palavras, tá bom? Então, fiquem aí, participem. Depois a gente vai voltar sobre esse tema aí. Vamos lá. Vou seguir, então. Olha aí, musiquinha antiga, né? Isso não deve ser nem da época de vocês, mas tudo bem. E aí, qual o perfil que a gente pergunta? Então, nesse perfil, nesse propósito, qual é o perfil que a gente tem hoje? Né? O que fazem, onde vivem, o que consomem? Quem são essas pessoas que vocês vão lidar no espaço escolar? Né? Isso é fundamental, reconhecer o perfil, qual é o seu público, qual as questões
de identidade que atravessam esse sujeito da escola de sala de aula, né? O que esse aluno está passando, às vezes parece ser subjetivo, mas é sempre bom a gente perceber determinadas atitudes, a gente de sinalizar a direção, por exemplo, porque mesmo que a gente não saiba muito como lidar, estamos num período, vocês vão pegar uma geração aí de crianças que foram isoladas durante a pandemia, que não conhecem muito o espaço escolar, não sabem qual a importância desse contexto escolar, e que elas foram isoladas e estão com depressão, tá? Teve um caso recentemente numa escola, em que uma aluna do 8º ano tentou o suicídio. Essa aluna se afastou da sala de aula, do 8º ano, muito novinha, e a professora não se deu conta em um momento que essa aluna, né, não estava lá. Enfim, quase, de fato, a aluna conseguiu, né, cometer essa atrocidade aí contra si. Então, imagina o desespero de uma criança com a pandemia, com uma questão de depressão, que a gente tem muito na pandemia, os casos aumentaram em torno de 50%. Então, é esse espaço de dificuldade que vocês vão ocupar também na sala de aula, com essas crianças que já participaram desse contexto todo e foram isoladas do muito convívio, né? Então, isso vai afetar a nossa geração aí por algum tempo, tá? Então, é que vocês pensem nessas possibilidades sempre com quem vocês estão lidando. Aí entra a questão da empatia, né? De você reconhecer que todos vão ter problema e a gente também tem, né? Então, como é que a gente vai administrar essas questões emocionais, né? A sociedade 5.0 é isso. É como é que a gente pega a tecnologia, de alguma forma, e transforma no papel de melhorar a tecnologia para o bem-estar, porque a tecnologia ela chegou muito nesse avanço, nesse boom, né? Chegou tomando conta e a gente não soube muito bem lidar. Essa foi a sociedade 4.0, em que a tecnologia assume um papel fundamental. Aí você vai para 5.0 e você pensa assim, nossa, mas a sociedade 5.0, a gente nem chegou na 4.0 direito, achando que a 5.0 foi justamente o avanço ainda maior das tecnologias, mas não. A 5.0 é que o ser humano consiga ter controle sobre essas tecnologias e como a gente vai trabalhar essa tecnologia para o bem-estar social e não provocar, por exemplo, ódio. Tem um filme que eu vou indicar para vocês que se chama Redes de Ódio. Esse filme está na Netflix, é um filme fantástico, é um filme polonês, que vai trazer essa rede de ódio na internet e como um sujeito ele cresce, ascende socialmente a partir distribuindo ódio na internet. A gente viu recentemente a ex-funcionária do Facebook que os números também, né, os algoritmos contribuem para esse ódio, porque é isso que movimenta a gente. Então, é uma questão financeira e que vocês precisam estar atentos a essas bolhas que a gente vive nas redes sociais. Então, esse perfil que a gente tem hoje também vai se refletir em outros aspectos, que é a questão do nativo digital. Então, a gente tem dois perfis, que é o nativo digital e, naturalmente, o leitor ubíquo. Tá? Então, o que é um nativo digital? É um ser que nasce nesse contexto já da tecnologia. Mas não necessariamente essas crianças e adolescentes eles saibam lidar com essa tecnologia. A gente vive uma geração que é a geração do dedo. Então, são nativos digitais, mas eles estão o quê? No dedo. Sem pensamento crítico. Eles não reconhecem os ícones, por exemplo, do celular. A gente tem vários ícones no celular. Geralmente, aqueles 3 pontinhos, por exemplo, na vertical ou na horizontal, indicam o quê? Eles indicam que tem mais alguma coisa para ser buscado. E muitas vezes eles não sabem. Quando a gente tem uma setinha, por exemplo, que a gente acessa alguma coisa, uma setinha para baixo, o que indica essa seta? Indica o quê? Você está fazendo download. Então, esses ícones, essa linguagem dentro da internet, dentro do mundo tecnológico, muitas vezes os adolescentes também não sabem, né? Então, cabe também a gente se reconhecer nesse processo de criar esse letramento digital, né? Então, o que é o leitor ubíquo? Que é esse leitor que já vai nascer mediado desse mundo. Ele vive altamente nesse meio, que é entre o mundo físico e o mundo virtual. Então, nesse meio do caminho, é que está o leitor ubíquo, ele consegue transversar aí, ele consegue mobilidade entre esses dois mundos de maneira muito veloz, né? Principalmente as mulheres, né? Não tem jeito. Que está fazendo tudo ao mesmo tempo, a gente está na internet, a gente está no celular, a gente está conversando, a gente consegue lidar com todos esses ambientes ao mesmo tempo, né? Então, esse ubíquo é justamente se infiltra nesse meio aí entre mundo virtual, né, e mundo físico, a gente consegue transversar aí bem por esse caminho, né, de perpassar. Então, a gente tem alguns pontos que é importante a gente resgatar a memória, que é a educação, quando a educação surge lá atrás,
o professor era o protagonista, né? O professor era aquele que tinha o poder e que não compartilhava o conhecimento. Ficava tudo na mão do professor, né? Quando vai surgir essa educação 1.0. E aí o Mestre do Magos era muito isso. Não sei se vocês conhecem, não devem ter ouvido falar, mas era um personagem que controlava os jovens e que eles tinham que chegar a um determinado lugar e não chegavam nunca. Porque todo o conhecimento estava centrado nesse cara, que era o mestre, né? Ele representava o mestre, realmente, em que o professor dessa galera, que ele acompanhava todo mundo e ele que detentia todo o poder, conhecimento, para poder liberar aqueles adolescentes de um mundo, vamos dizer assim. Então, o controle de conhecimento era a parte do professor. Depois a gente vai para um pouco para a educação 2.0, que é essa questão industrial e a formar pessoas para trabalhar na indústria e aí criar todo um poder, um esquema de capitalismo, porque vamos formar pessoas, isso muito surge também, por exemplo, os institutos federais no começo, que querem pensar em possibilidades de trabalho industrial, então não se pensava muito na questão crítica, né, dos conhecimentos, e isso está revivendo um pouco isso quando a gente pega determinados, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, está pensado em alguns pontos também sobre essa questão de oferecer ensino técnico, de alguma forma, para que as pessoas já tenham emprego. Só que não é qualquer emprego, é o quê? É o subemprego. Então, a gente está aumentando, quando a gente só pensa em possibilidade de formar um cidadão somente para o trabalho técnico, significa que esse sujeito ele não vai criar grandes cargos e ocupar posições de poder. Ele vai ficar sendo o subemprego, ele vai estar no subemprego, né? Então, surge também esse conhecimento como mecanismo, como repetição também já no início do século XX. E aí a gente vai para o século XXI, né, com a nova escola, em que a nova escola vai trazer alguns pontos sobre essa virada na educação, que é o professor já como mediador do conhecimento, né? Então, tem esse filme que é um clássico sobre Sociedade de Poetas Mortos, em que esse professor realmente ele é mediador e ele é inspirador, né? Então, você começa a pensar como realmente um professor no papel de mediar o conhecimento, ainda mais com as tecnologias que começam a surgir. Então, perceba que a gente tem um avanço muito lento do século XVIII para o século XX, continuando as mesmas coisas. Quando a gente começa a ascensão da tecnologia, da Revolução Industrial, hoje a gente está na quarta revolução aí, técnico-científica e informacional, e a gente já tem aí no século XXI. Então, perceba que no século XX tem essa repetição, depois do século XXI já está transformando, já passamos por quase 3, né? Então, é uma velocidade muito grande com as questões tecnológicas. E no século XXI, eu acho que é uma figura bastante representativa, já é mais da idade de vocês, que é a Casa de Papel, que tem esse professor e que ele é totalmente mediador. Mas, além de ele ser mediador, ele tenta trabalhar a autonomia, de alguma forma, dos sujeitos, né? E essa autonomia não é que ele, vamos dizer assim, que ele tente, de fato, trabalhar. Mas vamos dizer que os personagens, eles, na verdade, são muito autônomos, né? Então, tem um direcionamento do conhecimento, do que nós vamos fazer, mas no momento ali que acontece as tretas da série, cada um vai agir de uma forma. Então, sai totalmente do controle do esperado, né? Então, o século XXI é esse professor e que a gente não tem mais controle sobre os alunos. A gente, então, precisa pensar meios de promover essa autonomia nos alunos, que eles saibam resolver em determinadas situações. E isso acontece bastante. Então, alguns não tanto por conta do controle emocional, então vocês percebem, quem já viu a série, é o controle emocional que afeta todas as relações e todas as atitudes e o negócio. Quando dá ruim, é porque não teve controle emocional. Então, foge, né? Então, o controle emocional hoje é uma preocupação da sociedade 5.0, trabalhar a questão socioemocional para que a gente consiga evoluir como ser humano. Então, na educação 5.0, a gente tem a tecnologia como um papel de destaque, o aluno, então a máquina não é capaz de fazer, né? Por isso que vem a sociedade 4.0, e aí vem alguns focos. Então, a gente tem a seguinte estratégia: a tecnologia, ela assume esse papel, né, de papel de destaque, o aluno, ele percebe, ele entra na jogada porque a máquina não é capaz de fazer, então, assim, não se preocupe nunca de falar assim, em algum momento o professor vai ser substituído, a gente tem YouTube, a gente não precisa,
isso não existe, porque a tecnologia ela não cumpre o papel de pensar, ela reproduz, ela tem mecanismos estruturais, de códigos genéticos que vão ser manifestados, mas a gente não vai ter a mente pensante, a mente crítica. Então, nosso objetivo é formar pessoas críticas para lidar com todos os momentos da sociedade. Então, a gente precisa ter foco aí nas questões dos conhecimentos digitais, o conhecimento lógico, o empreendedorismo surge muito nessa educação 4.0, aprendizado colaborativo e o protagonismo no aluno. Então, esse foi o foco que a gente está hoje ainda, né? Sociedade 5.0 começou esse debate agora, então ele vai demorar alguns anos aí ainda para que a gente entre de fato na sociedade 5.0, tá? Mas, por enquanto, a gente está de fato nesse momento começando a debater. Tanto é que só tem acho que 3 ou 4 livros que vai trazer sobre essa questão sobre 5.0, tá? Então, a gente tem uma teoria da aprendizagem que vai surgir no século XXI, que é o conectivismo. Esse conectivismo é estipulado pelo George Sims, em que ele vai trazer conexões. Então, as relações sociais são super importantes dentro desse processo de aprendizagem. A questão da diversidade do conhecimento, quanto mais a gente se expande, né, como sujeitos de conhecer determinadas culturas, determinados estudos, se atualizar o tempo todo, por isso que é importante a formação contínua também do professor, não somente a formação inicial, lidar com a inteligência artificial, que faz parte da nossa sociedade, como os novos conhecimentos e como a gente vai cultivar. O que significa cultivar para vocês? Já pararam para pensar? Cultivar vem do latim, e que significava o quê? Colheita. Aí você fala assim, gente, mas o que tem a ver cultivo com colheita no latim? Como é que chegou a isso? Quando a gente faz a colheita, a gente faz o quê? A gente planta a semente, né? E aí, para que a gente precise crescer, que a gente precise de novos elementos, porque aquela safra vai passar, a gente precisa cultivar. Se você não cultivar, o que acontece? Aquilo morre, né? Então, você precisa cultivar para que você ganhe novos frutos. Então, quando a gente pensa em cultivo, é a manutenção da cultura, a manutenção do conhecimento, né? Vocês se lembram dos nômades? Que é aqueles que lá na antiguidade clássica, assim, né, que migravam de cidade em cidade, não fincavam lugares, por exemplo, como os ciganos. Não fincar o lugar significa que a gente não cria cultura, a gente não cria raiz. Então, quando a gente perpassa por essa situação, a gente precisa cultivar nossas raízes como forma de manutenção da nossa identidade o tempo todo. Tem uma cidade que uma amiga me apresentou uma vez, que falou recentemente, eu fiquei com vontade de viajar. É a tal de Cidade da Viola. Alguém já ouviu falar? Em que são vários, os idosos, tem muito idoso, e eles se reúnem, tem a casa cultural, que poema, trocam música. Eu queria lembrar o nome da cidade. Alguém já ouviu falar? Você conhece, Tati? Cidade da Viola? Aqui Eu no, tô aqui falando, no mas o Rio, microfone tá desligado. Acho que é um estado do Não, não Rio. na conheço. conservatória, Conservatória. Quem é que falou? João Paulo. Oi, João Foi Paulo. o Conservatória. João. É isso mesmo. Diz que é um lugar incrível, assim. Tem a sociedade vive em torno dessa questão cultural. Então, diz que tem a Casa Cultural, ele mostrou um vídeo, eu fiquei encantado. Falei, eu preciso conhecer esse lugar. É um lugar, assim, mais pitoresco, interior, e aí vale super a pena visitar. Então, o que esses jovens vão fazer para criar essa cultura? Como são muito idosos, daqui a pouco, infelizmente, a gente vai para outro lugar, não tem jeito, vai partir, né? E aí, como é que a gente vai manter essa cultura? Os jovens precisam se inserir, senão a cidade vai morrer. O turismo da cidade vai morrer, porque a cidade vive desse turismo, né? Então, a gente precisa manter nossas culturas, né? Isso é fundamental. E aí a gente vai para o espaço escolar. Me responde. Você tá aí? O que está acontecendo? Sofrimento e tal. Não é isso? E aí a gente vai para esse espaço de sala de aula em que a tecnologia está na nossa frente. É muito bom, né, gente? Celular é um vício. Se a gente tiver no nosso bolso o tempo todo, a gente pega o celular aqui, né, ama, esquece. A gente está aqui o tempo todo, né? Tudo aquilo que a gente fazia foi parar no celular. E aí... Gente, sou eu aí dando aula, né, também, porque eu fico toda semana isso. Oi, me Oi, responda, estão por aí? aí, Tá ficando o que está sozinha? acontecendo, Não é né? isso? Toda hora eu fico assim, gente. Eu solidão total. Maiara e Maraísa. Porque é muito interessante. Também é difícil manter o foco aqui, né, online.
celular se não tiver na nossa mão, por isso que o celular tem que estar longe durante a aula, porque qualquer coisa vai distrair a gente. Então, a gente perde momentos, a gente se distrai. E os alunos também. Então, se a gente não pode contra eles, o que a gente tem que fazer? Juntar. A gente se junta ao inimigo, não é isso? E ver o que a gente pode fazer com essa tecnologia também para interagir com o aluno e fazer com que ele seja protagonismo também nessa utilização da internet, né? O que vocês pensam, por exemplo, sobre o uso da tecnologia quando passa, por exemplo, que tem as transformações que a gente começou a usar slide, tecnologia, alguém percebeu esse movimento do quadro para essa questão de PowerPoint? Sim, sim. Percebi bastante, principalmente agora no estágio online. Gente, eu nunca usei um quadro, nunca usei uma louça, só slide. Só slide. O que mais que a gente pensa sobre isso? Vocês usam só slide. Eu vou perguntar para vocês. Vocês estão em que período? Eu estou no sexto período. Sexto período. A galera começou a dar aula de inglês em 2017, nunca usou um quadro em giz. Uhum. E aí eu vou fazer uma provocação nova para vocês. Então, a gente deixou de usar o quadro e passou a utilizar, por exemplo, o PowerPoint. Né? Ou, um pouquinho antes do PowerPoint, tinha o tal do retroprojetor. Era uma folha que a gente colocava, não que eu conheça, ouvi falar, porque não faz parte da minha época. Mas a gente tinha esse papel que eu usava como retroprojetor. Pegava a folhinha, colocava lá e projetava. Tinha que ir na Xerox, imprimir. Isso foi a Tatiana que me contou, que era assim. Então, a gente Só um não... pouquinho mais velha, só um pouquinho. Só um pouquinho mais velha do que eu. Eu tenho 30, ela tem 33, né? Então, tinha esse uso. Então, o que aconteceu também nesse boom tecnológico? E aí, essa provocação que eu vou falar para pensar, que vocês colocarem para vocês, que vocês já pensaram na possibilidade, ou os professores já fizeram com que vocês utilizassem essa tecnologia também como protagonismo, ou a gente acaba ficando usando como exposição? Então, a partir do momento, por exemplo, que eu coloco aqui uma parte para vocês e faço vocês interagirem com esse mente que eu coloquei lá, fiz uma pergunta, vocês vão entrar, vão se conectar, daqui a pouco vocês vão utilizar essa ferramenta, vocês já não utilizaram. Então, isso vai estimular vocês a utilizarem também, a pesquisar como usa isso, né? E essa é a proposta também da tecnologia, a gente fazer com que vocês se tornem também sujeitos, porque vocês também são alunos, vocês têm dois papéis, né? O papel de professor, de alguma forma, em algum momento vocês vão exercer esse papel, e já exercem, e também como aluno. Então, é isso. O que isso vai interferir em você? O Almeida Filho vai falar da competência implícita. Nós temos duas competências, a competência formal e a competência informal. A competência formal é justamente esse ensino que a gente tem teórico, que é eu trazer para vocês a definição de conectivismo, que é trazer as referências teóricas sobre esse assunto, a Lúcia Santaella, a linguística aplicada, isso tudo é conhecimento formal. Mas a gente tem um conhecimento que ninguém tira, que é o conhecimento implícito, que é o conhecimento formal que está na nossa genética, na nossa identidade, na nossa construção. Que aí, quando você vai para a sala de aula, a gente é um pouquinho de cada um. Então, quem é o Leandro hoje? O Leandro hoje é um pouquinho dos meus professores da universidade, é um pouquinho dos professores do doutorado, é um pouquinho dos professores do mestrado. Eu sou vários Leandros, né? Porque a minha prática didática é até dos professores no fundamental, porque, assim, eu adoro uma atividade lúdica. Eu adoro jogar os alunos, botar uma atividade para os alunos fazerem, interagirem, porque fica chato, às vezes, da aula. Então, eu estimulo muito isso. E quando eu estava lá no ensino fundamental, na sexta série, eu me lembro até hoje, que eu tinha uma professora de geografia, que ela fez um jogo, e aí que eu falo para vocês. Eu estudava na escola pública, então não tinha recursos, mas ela inovou. Como é que ela inovou? Ela pegou o livro didático que tinha que dar, por exemplo, que às vezes a gente fica séculos utilizando o livro didático, né, ou sei lá, um semestre. Ela dividiu os capítulos, então, em páginas. Então, dividiu os grupos. Um grupo A vai ficar com a página 1 a 5, o grupo B vai ficar com a página 6 a 10. Então, cada um ficou responsável por estudar um bloco de conteúdo e a gente criou perguntas para aquele conteúdo. E depois essas perguntas foram misturadas para outros grupos como um jogo de perguntas e respostas. Então, isso tem muitos anos, não tantos. Mas foi uma atividade que me marcou muito na sexta série. E hoje eu consigo reproduzir, porque eu gostei daquilo. Eu me interagi, eu gostei de geografia, né? Eu gostei da matéria, eu gostei da professora, ela é inesquecível para mim. Não lembro o nome, porque é muito difícil, mas eu me lembro da figura inesquecível e eu sou isso dela,
porque era aquilo que eu gostava, então eu queria reproduzir aquilo que me fazia bem para os meus alunos, né? Uma atividade muito bacana de você fazer esse jogo de perguntas e respostas com o material que a gente tem, né? Uma coisa tão simples e que isso reproduziu. Essa é a competência implícita. É como a gente é o reflexo dos nossos professores, né? Um pouquinho, enfim. Então, é isso que a gente tenta utilizar sobre a questão da tecnologia. Vai surgir um pouco a questão desses elementos nessa sociedade 4.0, que é a inteligência artificial que vai estar tratando toda a questão de Big Data, que é a grande capacidade de armazenamento de dados, a indústria 4.0, que já se usa hologramas. A gente tem um holograma da Whitney Houston, depois vocês olhem no YouTube, que vai falar sobre... ela tem uma apresentação, um show, um vídeo que fizeram, e aí parece real que é a Whitney, né? Nesse holograma, nessa reprodução, que já circula bastante, né? Até a reprodução também de cópias, né? A gente já tem impressoras que vão imprimir objetos, né? As plataformas adaptativas que vão lidar também com esse ensino personalizado, o Geek Games é um, que personaliza o aprendizado para o aluno e oferece algum suporte na escola. A gente tem a sala de aula invertida, em que o aluno, a gente indica as tarefas aos alunos e eles vão já com conteúdo para poder dialogar, então tem esses espaços diferentes. A gente tem um sofá, a gente tem uma mesa, a gente tem um aluno ouvindo, a gente tem um aluno vendo vídeo, e depois todo mundo compartilha. Então, a gente sai desse espaço de sala de aula um atrás do outro. Eu me questiono muito sobre isso. Me intriga saber que a gente tem aviões duplos, né? Já viram algum teste que tem um avião duplo? Ele é acoplado, assim, 2 aviões. Então, num único avião. Olha que loucura, né? Já foi um teste, já levantou voo. A gente tem carnes sendo produzidas em laboratório, que já está vendendo aí, é uma fortuna, mas está lá, né? Não sei até que ponto, quando isso vai se expandir e todos vão ter acesso a essa carne, né, feita em laboratório. E como que a sala de aula continua a mesma? Esse é um grande questionamento para mim, em que eu tento transformar esse espaço. Então, eu coloco círculo, eu invento atividade, eu coloco um grupo. Não é sempre que dá para fazer, porque a gente trabalha em várias escolas às vezes, então a gente precisa... Mas tentar quebrar um pouco dessa rotina de alguma forma também, de ficar um atrás do outro, né? Na sala de aula, nas universidades, e eu acho que todos os lugares, os espaços de aprendizagem precisam ser remodificados na sociedade 5.0, e tem alguns lugares que já estão com esses projetos de reconfigurar essa sala de aula baseada na internet das coisas. Eu vou mostrar um projeto muito legal para vocês que eu entrei recentemente. As metodologias ativas, né, que é esse uso pelo próprio aluno, estimular, por exemplo, a questão da cultura maker. Então, é uma área de estudo também que vocês podem pesquisar depois, a cultura maker, que é a questão dos jogos, que é o aluno fazendo. É a partir do fazer que a gente aprende, né? Que a gente trabalha a colaboração, a gente trabalha em equipe, a gente trabalha questões emocionais também, quando a gente trabalha em grupo, porque sempre tem um que vai dar treta e o outro não, né? Alguém que vai exercer a liderança, o outro que é mais passivo e aceita receber, e tá tudo bem. Cada um tem o seu perfil, né? Isso que é importante vocês reconhecerem também. Então, tem mais o caladinho, que ele gosta de obedecer, ele gosta de receber ordens, né? Ele não é uma pessoa muito proativa, mas não significa que ela não queira fazer o que ela não saiba fazer, mas ela é mais passiva. E aí cabe o líder. O que o líder faz? Vai lá e faz aqui, ó. Eu adoro participar dessa coisa do líder. Que é ser democrático e determinar quem vai fazer o que para onde vamos. Então, eu geralmente sou a pessoa que monta as viagens, né? Então, eu já indico, nós vamos para esse lugar, vamos dormir no lugar, vai ser assim, assim, assado, e pronto. E tá tudo bem, tem gente que gosta. Tanto é que às vezes eu falo, gente, dessa vez eu quero viajar, mas eu quero que alguém organize essa viagem porque estou cansado. Não quero ser líder, né? E tem um questionador, né? Vai questionar tudo que o líder fala. Aí eu tenho que tentar calar quietinha aqui para não questionar o líder, né? Para falar, nossa, mas ele fez de boa vontade, então... Ou não fazem, porque às vezes você espera e a pessoa não resolve. Aí você não tem jeito, aí aquilo atiça, né? E a gente tem que entrar para resolver. Então, eu acho que é isso, a gente considerar o papel de cada um, que cada um tem seu perfil, a sua identidade, e a gente vai vendo, analisando qual é esse perfil, né? Que vai ser mais proativo ou não. Então, aí, de fato, a gente entra na educação 5.0, que é o teu controle emocional. A gente precisa desse controle emocional para poder lidar nas relações sociais, para poder se manter no emprego. Então, hoje a gente pode ter vários conhecimentos formais, ter uma competência formal maravilhosa, perfeita, formada em tudo, você ter mestrado, ter doutorado, você ter especializações, estudado fora, seja o que for.
você tem todos os conhecimentos formais necessários para ser um bom profissional. Não vou dizer professor, mas um bom profissional. E você não vai se manter no emprego. Tá? Então, aquela coisa que a gente tinha antigamente de pessoas que ocupavam cargos de poder e não se importavam com, não tinha empatia, essa pessoa que vai ser opressora, né? E que tudo ficava debaixo dos panos, hoje não tem mais isso. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem a tecnologia, e que tudo se propaga de modo muito rápido. A gente precisa analisar nossos comportamentos. Você se lembra daquele caso da professora acho que era a professora da PUC, se eu não me engano, em que ela fotografou alguma coisa, um senhor que dentro do perfil dela assim, não estava bem vestido adequado, não estava adequado para estar no aeroporto, porque estava de chinelo, e aí ela criticou esse senhor e falou, nossa, agora todo mundo pode viajar, ou, né, não sei que seja em cargo político, aí entra outra esfera, mas isso rodou muito nas redes sociais, a professora foi mandada embora da PUC, acho que hoje ela voltou, se eu não me engano, alguém me comentou comigo que ela está de volta. Mas a PUC teve que tomar uma atitude, porque isso se propagou muito rápido na internet. Então, hoje, a gente tem a internet para criticar também, né? Para enxergar determinados protestos. A pandemia também mostrou muito isso. Como é que a gente usa a internet para controlar? Então, se alguém não já viu esse filme também, fica a dica para ver, que é o Divertidamente. É Divertidamente o nome? Acho que é. Esqueci agora, mas acho que é assim. É, que tem esse controle emocional. Então, cada um vai ter um momento de raiva, de ódio, de emoção, de sentimento, e a gente precisa controlar essas emoções, né? Porque é isso que vai nos garantir uma boa possibilidade. Então, veio a pandemia de Covid-19, a gente passou a viver isolado, isso afetou muito a questão emocional de todo mundo. Não vou entrar nesse tema, mas eu acho que é sobre que vocês reflitam sobre o que a gente passou, que faz parte, isso vai afetar as próximas gerações. Então, a gente tem a questão de adolescentes com sinais de depressão, jovens, né? Então, 40% dos brasileiros sentiram tristeza e depressão na pandemia, né? Isso aconteceu, acontece, faz parte e a gente precisa reconhecer essas questões aí no processo de aprendizagem também. Então, na educação 5.0, a gente precisa trabalhar as competências socioemocionais de modo intenso, em que eu preciso colaborar, eu preciso do aprendizado dos meus colegas. O que eu estou aprendendo com o meu colega, com o meu professor, com o meu companheiro, né? Com as relações sociais que a gente tem, o que a gente está fazendo para colaborar para a comunidade? Você está preocupado com a sua comunidade? O que você está fazendo pela sua comunidade? E não a comunidade que eu falo, é exatamente seu vizinho ao lado, mas é pela sociedade, né? Como órgão social, como comunidade. Tem um projeto que um amigo me apresentou em Vancouver, ele mora em Vancouver, e ele me levou para conhecer um projeto que era sobre uma horta coletiva. Então, a cada determinada quadras, havia um terreno de plantação, né, com alface, tomate, legumes, cenoura, em que a comunidade vai lá, tira, coloca. Então, é uma horta coletiva, né? Ou seja, está trabalhando em prol da comunidade. Era um terreno abandonado, que não servia para nada. A comunidade fez uma horta, fez um lugar ali para ter benefício de todos, e todo mundo escolhe. É como se fosse, por exemplo, aquelas bibliotecas que a gente tem, que são espalhadas por aí, que você deixa um livro e pega outro. É um trabalho colaborativo, é um trabalho para a comunidade em si, né? E a gente consegue fazer isso também. E para a gente seguir, então, essa questão da educação 5.0, ela vai surgir no Japão, a partir desse plano básico aí de ciência e tecnologia, que ele fala o seguinte, vou tentar fazer uma tradução aqui, transformar a internet das coisas, né, tornar a internet das coisas aí como robôs, né, a inteligência artificial, a medicina regenerativa, a neurociência. Fica claro que o desenvolvimento desses aspectos, né, na nova ciência e tecnologias vão ter um maravilhoso impacto aí, não somente no estilo de vida, né, pessoal aí, mas também na própria existência de si mesmo, na nossa existência. Então, isso vai exigir aí rethink, ou seja, repensar, né? A gente está no momento de repensar, de desaprender aquilo que a gente aprendeu até hoje, como se faz educação, né?
tem um... Quem vai falar dessa questão de desaprendizagem ou desaprendizagem, que é a reconfiguração, também está dentro da área da linguística aplicada. É a Branca Falabella, ela é professora da FRJ também, e ela está na área de linguística aplicada, e ela fala sobre esse conceito de desaprendizagem. Então, a gente está no momento de ressignificar a sociedade aí, então, de repensar a sociedade, essa relação entre sociedade, ciência e tecnologia. Então, é aquela transversalidade que eu comentei com vocês lá no começo. Então, surgiu aí em 2015 e lentamente chegou agora, né, aqui no Brasil, como somos um pouquinho atrasados, né, em relação aos demais países, e isso afeta muito, principalmente agora, em que a gente teve um corte de verba recentemente, né, acho que é importante a gente acompanhar isso, de 92% aí de verbas sobre pesquisas, inclusive pesquisas sobre câncer, pesquisas sobre desenvolvimento do HIV, né, pesquisas sobre o desenvolvimento do ser humano, pesquisa nas áreas humanas, cada vez mais atacadas. Então, cabe a vocês também pensar nessa resistência, né? Então, por exemplo, eu pensei muito em fazer português, né? O doutorado em português, mas escolhi, porque eu gosto de português também, na minha área, mas eu escolhi espanhol como uma questão de resistência. Porque se eu não faço, e todo mundo deixa de fazer espanhol porque saiu da base, foi retirado da base, mas a gente tem outras áreas. Daqui a pouco muda a política, isso muda tudo novamente. Então, a minha forma de resistência é: eu vou fazer espanhol porque a gente precisa continuar, né? A gente precisa estimular esse conhecimento, a gente precisa lutar. Eu quero lutar por essa língua porque a gente tem relações sociais aqui na América Latina com o espanhol. Então, essa era a minha vida. Meu propósito era lutar com o espanhol e com as tecnologias. Meu propósito de vida, né? É um pouco isso, é expandir a tecnologia de modo a diminuir também a exclusão social. E aí, nesse contexto de educação 5.0, a gente precisa de 3 habilidades importantes, que é as habilidades aí hard, né, que são as habilidades mais difíceis, que é a questão da competência teórica, que vai chamar o Almeida Filho. Então, é o diploma universitário, são as certificações técnicas que a gente tem, conhecimentos em inglês comercial. Então, todo esse conhecimento teórico faz parte do conhecimento hard. A gente tem os conhecimentos soft, que é a questão das questões mais difíceis também, que a gente desenvolve, mas é a questão da empatia, o relacionamento interpessoal, a comunicação, negociação, produtividade pessoal, trabalho em equipe, tomada de decisão, excelência e responsabilidade. Então, são as habilidades soft. E a gente tem as deep, ou seja, as profundas habilidades, né, ou competências aí, que é a questão da autoestima, a autoconfiança, a paixão, entusiasmo, compaixão, ética, honestidade e felicidade. Então, essas profundas questões emocionais e habilidades a gente precisa trabalhar a partir do autoconhecimento. Então, a gente gosta muito de malhar, né? Eu sempre falo isso, a gente malha, faz exercício, para quem gosta, faz atividade, o corpo está em dia, às vezes pensa lá que tá, eu vou ficar aqui, quero ficar saradinho pro verão, enfim, ou não. Mas, independente se seja só um objetivo de ficar sarado ou o objetivo de fazer atividade física por uma questão de saúde, né? A gente pensa que isso é importante, mas é importante também a gente cuidar da mente, né? Ela que vai controlar todo o nosso corpo. Então, tem gente que sente dores. Eu, uma vez, estava super mal, e aí, uma semana, gente, tomando remédio para dor na coluna. Não passava de jeito nenhum. Eu tinha perdido minha mãe, e aí, foi inclusive para Covid, e aí não estava sabendo muito lidar com aquilo. Fiquei, cara, umas 2 semanas com a dor nas costas, já 3 ortopedistas diferentes, nada passava, não conseguia me mexer. Aí um amigo me falou: cara, já tentou fazer negócio de fisioterapia holística? Falei: não, nunca ouvi falar. Mas é bom, a gente tenta. Eu estou 3 semanas tomando remédio, fiz até remédio de manipulação e nada funcionava. Fui lá conhecer. Menino, é um troço, o cara faz uma massagem nas costas, coloca umas pedrinhas em cima. Sei que eu chorei igual criança. Eu chorava, eu fiquei com vergonha de soluçar. Cara, eu saí de lá 70% melhor. Saí andando quando estava nem andando. Marcela você faz o quê, Marcelo? Fisioterapia holística? Alguma coisa assim. Acupuntura, né? E pedras quentes, pronto, aí, ó, né? Isso deixa a gente super bem. Então, estava faltando aliviar aquilo ali que a gente vai aprendendo, né? O nosso corpo sente, o nosso corpo, quando a gente maltrata mentalmente, em algum momento a gente vai sentir isso no corpo. Então, a gente precisa, de alguma forma, buscar isso,
né? Para soltar o que a gente aprende e o que às vezes vai nos fazer mal, né? Então, são esses conhecimentos que a gente tem que vão ser os profundos, né? As profundas habilidades. E aí vocês fazem parte desse projeto aí também, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Alguém já ouviu falar sobre esses objetivos? A Vitória já ouviu falar, Marcela, então vocês estão antenados. Isso é bom, né? Então vocês estão antenados aí sobre o que está acontecendo, muitas vezes, né? Porque vocês fazem parte dessa agenda, né? Até 2030, vocês estão em 2021. Significa que vocês também vão atuar nesses contextos aí dos objetivos, certo? Então, vou pular, como vocês já conhecem, ouviram falar. E aí, do FIB, vocês já ouviram falar do FIB? O PIB todo mundo já ouviu falar. E do FIB? Você sabia que a sua felicidade é medida? Que tem gente preocupada com a sua felicidade? Que o mundo se preocupa com a felicidade, que é uma questão tão subjetiva, né? Porque a felicidade é subjetiva. Olha esse sufixo aí, dade, né? Itate. Esse sufixo ele estabelece uma qualidade, um estado, ou seja, que é subjetivo. Então, a felicidade é subjetiva, né? É um estado de estar feliz. Indica uma subjetividade muito grande. Então, o FIB, que é essa medida, felicidade interna bruta, ela é medida no mundo. E para a gente ter essa medição, a gente tem alguns indicadores, né? Que é a questão uso do tempo. Como é que você usa seu tempo? Você dorme bem? Né? Você dorme em torno aí de 6 a 8 horas? Está dormindo menos? Eu, se eu dormir menos de 6 horas, eu não sou ninguém. Eu tenho que dormir pelo menos 7. Se eu dormir 8, estou feliz da vida. Né? Não é sempre. Mas você está dormindo quantas horas? 10 horas? Se você está dormindo 10 horas, significa que você está perdendo tempo de vida. Que a vida vai acabar, você quando acordar, você já perdeu horas de sono. Aí a gente fica até mais cansado. Né? Então, vale a pena pensar, refletir sobre um pouquinho de dormir menos. Né? Quem está dormindo 10, 12 horas, significa que você está perdendo tempo de vida, que a vida está passando muito rápido. Então, geralmente, o corpo se recupera aí em torno de 6 a 8 horas, aí, varia muito de perfil, a não ser que seja adolescente, que aí sim tem que dormir 12 horas, criança também tem que dormir 14, sei lá quantas horas. Né? Meu sonho é dormir 10 horas. Não faz, tem que ser sonho, tem que ser dormir no máximo 8, juro que é bom, é produtivo, né? A gente aproveita a vida aí dentro do nosso tempo. Então, isso é medido, a questão do bem-estar psicológico, a espiritualidade, independente se a gente acredita em alguma coisa ou não superior, a espiritualidade ajuda a gente também na questão de felicidade, quando a gente principalmente tem uma perda, alguma coisa, em que a gente acredita para poder fazer a gente melhorar, né, como ser humano, como melhorar esse bem-estar psicológico, a satisfação com a vida, emoções positivas, pensamento positivo. As emoções negativas, se a gente trabalha com emoções negativas, as negativas dominam, então a gente tem que tentar sempre trabalhar para tirar os pensamentos negativos da nossa cabeça, porque aquilo toma conta de verdade. Quanto mais pensamento negativo a gente tem, mais negativo a gente fica. Então isso faz parte. Trabalhar para a comunidade, meio ambiente, governança, padrão de vida, educação, acesso à cultura, gente, ao falar língua nativa, participação cultural, habilidades artísticas, comportamento cultural, isso influencia na felicidade. Então, a triste notícia é que há 10 anos, geralmente essa medição ocorre entre 10 e 10 anos, e há 10 anos o Brasil ocupava a posição 25. 25, tá? Isso há 10 anos. Hoje, em 2020, aí, acho que foi feito o último, o Brasil mudou de posição. Alguém chuta? Valendo um doce. Olha, estamos na posição 45. Isso significa que a gente dobrou, né? Praticamente aí essa posição da felicidade. Então, o brasileiro está infeliz, né? O brasileiro está bem feliz, né? Nessa posição maior. Então, é uma posição braba que vocês vão enfrentar, né? Na sala de aula. Essa felicidade faz parte de quem vocês vão lidar. Okay? Então, fiquem reflexivos sobre a dificuldade que vocês vão ter. Então, passando por algumas ferramentas tecnológicas, aí a gente tem o Word Clouds, o Infogram, o Word Art para criar palavras, o Kahoot, que é bem conhecido, essa nuvem de palavras também, que é o WordStaggle Clouds, também que vai formar a nuvem de palavras, e a gente começa já a pensar em possibilidade de trabalhar essas questões
tecnológicas também para nossos alunos em sala de aula, quais são as ferramentas que a gente tem de tecnologia digitais de informação e comunicação, que são essas tecnologias que que exigem internet, tá? Quando a gente pensa em tecnologia de informação e comunicação, não necessariamente tem a internet, é a diferença em tecnologias de informação e comunicação e tecnologias digitais de informação e comunicação. Isso vai variar um pouco de autor para autor, mas quando a gente insere digital, significa que a gente faz uso da internet, tá? Do universo virtual. A gente pode utilizar. A gente tem esse abcia.com, que tem uns joguinhos muito legais, já está pronto, então basta você entrar lá, que você consegue acessar os joguinhos, tem muita coisa disponível online, então se a gente não tiver tempo também, a gente entra em qualquer plataforma. Tem o Word Wall também, que é muito bacana, com joguinhos prontos, para que vocês possam utilizar com os alunos. Isso é um joguinho simples, às vezes. Aqui, esse joguinho, por exemplo, ele tem você tem que selecionar a palavra e jogar no caldeirão ali ou não, que é muito interessante. É um joguinho, se estiver certinho, funciona, se não, ele modifica, dá alguma falha. Então, é muito legal. As propostas que tem nesse abcia.com de games, né? Os alunos adoram games. A gente tem o Scratch, que vocês podem olhar depois no YouTube também como forma de aluno protagonizar atividades dentro desse Scratch. Então, basta lá olhar no YouTube como usar o Scratch, né? São ferramentas nas versões gratuitas e versões pagas. O Bamboozle também, né? Bamboozle, é isso que se fala. Também é utilizado. O WordWall, né? Que a Marcela falou que conhece aí também, é muito bom, porque significa que vocês estão bem antenados, assim. Gostei que a galera está ligada aí nas tecnologias, né? A gente tem algumas questões também do Edpuzzle, que é muito bacana, que a gente pega vídeos do YouTube, a gente consegue criar pausas para que o aluno selecione a atividade aqui, quais seriam as palavras, por exemplo, de compreensão auditiva, ou bater alguma ideia, algum papo sobre aquele conteúdo, vai pausando, o aluno seleciona. E aí você consegue pegar vários vídeos do YouTube, documentários, músicas, independente do que você queira trabalhar, você pode utilizar lá, tá? É muito bacana. Isso é só para vocês conhecerem aqui, depois vocês aprofundam aí, se tiverem dúvida também. Hoje, com o YouTube também, a gente consegue acessar tudo pelo YouTube. Tem o Jask Animation, que é ou o Pixlr também, que tira o fundo da imagem para a gente melhorar a qualidade das nossas apresentações, porque o estético é interessante, né? Todo mundo gosta do estético, né? Então, por exemplo, o uso dos GIFs, né, também. Então, olha que diferença como a gente tem esse desenho aqui do Mestre dos Magos, e quando a gente usa o Pixlr, o Remove, que eu vou colocar aqui para vocês, essa seria uma imagem ruim, porque fica esse branco, percebeu? Esse branco feio, assim, dentro de alguma apresentação que a gente faça. E aí, quando você usa o Pixlr, você usa o Remove, você tira o fundo. Então, olha como a gente melhora, com uma simples atividade, esse fundo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês o site, Remove. Depois, qualquer coisa, vocês mandem para a Tati aí, e eu mando tudo para vocês. Então, esse é o Remove, que você coloca ali uma imagem, copia e cola, ela já remove o fundo, algumas ficam perfeitas, outras não tanto, aí a gente tem que escolher outras. Que a gente remove o fundo e fica bem fácil, ao invés de a gente usar um Photoshop, que às vezes exige uma atividade, diversas habilidades aí, ou um pacote bem caro, né, sobre isso aí a gente tem dificuldade, tá? Bom, e aí, diante disso tudo, para a gente finalizar, porque senão eu não aguento mais falar, né? Eu deixo eu provoquei bastante vocês hoje, né? Mas vamos lá, tem mais uma musiquinha. E aí, o que a gente faz com isso tudo, né? Que a gente, agora que vocês estão antenados sobre tecnologias, questões emocionais, que levei vocês a reflexões. Como está sua cabecinha? O meu ombro chora. Com seus manos, os pais. Não é isso? A gente faz o quê? Muito bom. A gente chora, né? Porque é tão complexo, né? O que a gente vai fazer nisso tudo? Será que a nossa formação está levando a gente para esse pensamento, para essa complexidade do mundo moderno, do mundo contemporâneo, né?
E vocês vão lidar com professores de fase também que vão estar muito desanimados. Vão assim, não, isso é besteira, né? O que a gente faz? Então, cuidado com com a maçãzinha podre lá da escola onde vocês vão trabalhar, ou de qualquer ambiente que vocês frequentem, que estão desanimados, porque ele falou, não adianta mais fazer nada. Então, cuidado, né? Com essa energia negativa, a gente afasta, né? Que querem desanimar. E fala assim, nossa, coitado do professor, gente. Ai, professor, nossa, não, salário baixo. Eu odeio o professor chorão, sabe? Eu falo, eu sou rico. Eu falo meus alunos, eu sou rico. Amo minha profissão, não tenho vergonha nenhuma, tenho muito orgulho, e odeio o professor coitadinho, né? Então, cuidado, né? Não deixem, porque senão você desanima da profissão em algum momento, né? Com essa carga da galera que não quer se renovar, que não quer se procurar novos conhecimentos, que não quer se atualizar, né? Então, não entre nessa vibe, né? Porque se você vai fazer aquele trabalho triste que eu botei lá na imagem do supermercado, a pessoa assim, né? Quase sem fôlego para respirar. Leandro, isso é interessante, que está na própria aparência, né? Aparência de investimento. Eu lembro que na graduação, isso há quantos anos, né? Tinha uma professora de estágio que ela falava assim, gente, pelo amor de Deus, o pessoal de quem faz direito vai lá todo arrumado, sabe aquela coisa, leva aquele livro lá, carrega com uma vontade. O pessoal de medicina, arquitetura, anda com aqueles tubos imensos. O professor falou, vocês de licenciatura, vocês querem ir de chinelo, não se arrumam de qualquer jeito para dar aula, pelo amor de Deus, se arrumem, né? Mostrem que vocês estão empolgados, que vocês estão felizes, os alunos. Mas é verdade, né? Aqui, Giovana, perfeita. Me arruma até para aula lá. Faço uma base, né? Faço uma basezinha. Mas é isso mesmo, né? Acho que me lembrou muito essa sua fala. Sempre escutei muito isso dela, né? Carrega isso para a vida. Às vezes as coisas nem estão tão boas, realmente, isso acontece, né? Mas aí você conversa com seu amigo que é próximo, né? Posso conversar com o Leandro, falar que as coisas estão difíceis, mas não para todo mundo em sala de aula, na sala dos professores, né, gente? Essa negatividade realmente... O salário está atrasado. Tá. Às vezes até tem que ser com a coordenação. Tem que ser o Estado aí 8 anos, olha, sem receber, né? Tem, claro, mas não tem por que falar isso para os alunos, né? Acho que não faz sentido. E se vocês passarem por isso, gente, deu 6 meses, tá? Ó, mete o pé, vai arrumar outra coisa melhor, tá? Estudem, se atualizem, não deixem também fazerem vocês de gato e sapato, não fiquem onde vocês não querem que as pessoas estejam, sabe? Procurem, claro que às vezes a gente não tem escolha, né? Por exemplo, eu trabalhei 1 ano quando comecei a dar aula, eu fui receber no 8º mês. Mas estava feliz da vida, porque estava me dando experiência. Acho que uma das únicas áreas aí em que a gente trabalha por experiência e ganha pouco, né? Que o estágio é mal remunerado, né? Pagava uma hora baixíssima, mas no final do ano eu saí, né? Inclusive, eu participei de um processo seletivo que era uma escola em frente e que alguém também me indicou, levou o currículo para lá, participei do processo, fui aprovado, então comecei a estabelecer relações. A partir daquele colégio ali, minha vida deu um start, assim, que a gente se sujeitar. Não adianta você falar assim, nossa, eu vou entrar para dar aula R$20, fica em casa. Olha, mas é isso. Se você não entrar nesses R$20, você não vai sair ganhando R$70, R$80 para a aula, tá? Ou 50, que seja, que é uma média de um colégio bom, paga isso. Quando eu saí recentemente de um colégio, porque eu ganhei uma bolsa do CNPq, e aí eu não podia ter carteira assinada, eu saí desse colégio, chamei alguns alunos para participar do processo seletivo, foram 3, na verdade, professores, e um aluno que não tinha pisado na sala de aula ainda. Era o Lucas, de espanhol. Ele assumiu no lugar num colégio bom, que paga uma hora aula aí em torno de 50 e poucos reais, paga direitinho, tem vale alimentação, né? A coordenação é maravilhosa, ambiente maravilhoso para trabalhar. As turmas são pequenas, assim, em torno de 25, 30, é uma turma agradável de trabalhar nesse espaço ainda. E ele entrou no primeiro lugar dele. Assim, nunca tinha trabalhado na escola, está feliz da vida lá, já entrou numa posição legal, mas ele poderia não ter tido, poderia ter entrado numa de 20, que seja. Mas às vezes a gente se oferta também, para que a gente ganhe experiência, que a gente se torne bons profissionais, né? Vocês vão enfrentar esse mercado. Então, qualquer lugar, gente. Mas começa da aula, dá o pontapé, né? Eu, quando me formei, na verdade, quando estava me formando, eu trabalhava na Light. Nossa, era uma empresa fantástica. Minha mãe, quando eu falei que ia sair, minha mãe queria me matar. Porque tinha estabilidade financeira, tinha um salário legal, mas eu saí para dar aula, que era muito menor meu salário. Acho que era, tipo,
eu ia ganhar 1/3 do que eu ganhava, né? Mas eu me arrisquei, eu dei um passinho atrás porque eu não queria me formar, ficar trabalhando na Light, que era uma coisa que foi necessária para mim, mas eu não queria ficar lá a vida toda, né? Porque eu queria dar aula, esse era o meu sonho, eu estava estudando para aquilo. Então, estudar, muitas vezes a gente faz letra, mas está trabalhando em outras coisas. A gente está trabalhando numa questão administrativa, que era a minha função, e em algum momento eu falei, pronto, eu preciso seguir, não dá mais. Então, eu investi na minha carreira, fui estudando, e aí hoje eu tenho uma posição no Sorrico, né? Vamos dizer aqui que é milionário, mas eu tenho minha vida confortável, né? Não reclamo da vida que eu tenho e gosto, né? De ser professor e estudar, tá? Isso é um pouquinho da experiência para vocês. Vamos finalizar, então. Estou aqui para o finalzinho. Então, as inovações que eu tinha falado para vocês não necessariamente seja tecnologia, mas a gente consegue, por exemplo, fazer um quiz em sala de aula, a gente consegue jogar o jogo da velha, por exemplo, substituindo por verbos, o aluno conjugar algum verbo, ou reconhecer um elemento do texto, jogar forca, a caixa, né? A caixa é fantástica, quando a gente coloca vários objetos, a gente resolve contar a história, a narrativa dos alunos a partir dessa caixa, né? Fazer com que eles usem GIF, fazer com que eles tenham palavras cortadas. Então, era um joguinho, uma vez que eu fiz, foi muito bacana, os alunos adoraram, eu pegava as palavras e recortava as palavrinhas. Então, sei lá, tinha, por exemplo, vacaciones. Aí, eu, que era em espanhol, eu recortava as letrinhas e os alunos tinham que montar essas palavras, por exemplo, no dia da semana. Sabe, uma atividade super simples, que dá para usar em várias turmas e funciona bem, né? Não, e foi interessante você mencionar, porque às vezes a gente pensa nessa coisa tecnológica, como os recursos tecnológicos, de usar um slide, né? Você falou, mas um slide que seja interativo, né? Que coloque o aluno aí enquanto sujeito ativo mesmo desse conhecimento. Mas às vezes a gente pode estar numa escola que não tem, às vezes o aluno não tem celular, isso acontece. Né? Não A tem escola internet, ela né? não tem internet, às vezes a escola não tem um espaço, né? Um laboratório. Eu não tenho como levar nada para a sala de aula, mas eu lembro que numa disciplina que eu dei aqui de Morfofono, muitos aqui acho que fizeram. E aí eles fizeram o quê? Foram jogos de tabuleiro. Não, professora, não dá, é impossível, não vai dar certo. Eu falei, vai dar, vai funcionar, porque nem toda escola tem esses recursos, né? Às vezes a gente, professor, tem, mas os alunos não conseguem acompanhar. Então, às vezes, a gente disponibiliza o link, mas ele não tem internet no celular, né? Ele não tem dados. Então, funciona. Depois eu vou te mandar as fotos assim, de alguns jogos. Acho que a Marcela, que está aqui, participou, né? Isso, a Marcela fez. Ó, fiz 2 jogos de tabuleiro em matérias suas. E aí, uma professora que dá aula no estado queria adotar esses materiais, né? Para levar. Então, funciona, são essas ideias. Alguns levaram forca, né? Palavras cruzadas. Então, tem outros caminhos também, né? Que a gente pode adaptar de acordo com a escola, de acordo com a comunidade que a gente está inserido, né? Então, a gente sabe que tem comunidades que, infelizmente, não têm acesso, né? Isso é muito comum. Olha aí a Tatiane como exemplo de professora trabalhando para a otimização dos alunos. Trabalhei com eles na graduação, mas é porque eles sempre comentam sobre isso. Tinha uns jogos assim sensacionais. Eu lembro da Marcela, ficou lindo. Então, ó, a Marcela falou que o TCC dela é sobre o ensino lúdico. Então, Tatiane, por favor, já pode me chamar para participar da banca da Marcela. Da Marcela, vou chamar sim. Tá? Na verdade, vou aí. mandar o Marcela, manda o contato aí depois. Marcela foi pressionada a dizer, pode chamar. Pode botar meu nome aí, porque eu já quero participar, quero conhecer, sim, o seu TCC. Já está fazendo, né, Marcela? Quem é seu orientador? A Marcela já está desenvolvendo. A Grazi, fala da Grazi. Vai chamar o Leandro. Quero conhecer. Eu gosto muito desses projetos, assim, de atividades, né? Atividades lúdicas e tal. E aí, eu estou já finalizando. Que horas que a gente acaba, Tati? Está terminando já, 11h50, das meio-dia. Então estou finalizando aqui. E aí, para a gente fechar essa questão das perguntas aí, então, que tipo de professor você quer ser? Né? Eu acho que isso é importante. Aí eu vou botar mais uma musiquinha para vocês refletirem. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é diferente, eu não penso nos meus passos no chão. Não é isso? Que professor você quer ser? Aquele que acorda desesperado, sai para dar aula, sabe o que vai fazer na vida sem um planejamento? Não necessariamente, às vezes, o planejamento seja no papel, gente. A gente sempre acha que o professor tem que fazer um planejamento no papel, anotar, que a gente faz essa burocracia, mas pode estar na sua cabeça.
Às vezes você para 5 minutos e fala assim, no que eu vou dar nesse setor mais? Eu já posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, você consegue articular bem nessa rotina que a gente tem agitada, de pensar o que você vai produzir no dia seguinte, né? Ou você quer ser aquele professor que a gente vai usar e deixar marcas, né? Que você vai circular, andar pelo país, por esse país, um dia... Então, é isso, né? Por onde você quer passar, o que você quer conhecer, o que você quer carregar, né, dessa vida maravilhosa, né? Dos congressos, da formação continuada de professor. Então, os congressos são muito bons para que vocês se envolvam com outras pesquisas, né? Se relacionem com outros professores. Eu criei um DNA, assim que eu queria pensar em formação de professores. É um livro que vai ser publicado no próximo ano, que é sobre o DNA do professor de línguas. Então, eu trouxe essa figura da genética, inclusive foi o marido da Tati que me ajudou, porque ele é de design, cara, fantástico, maravilhoso. E ele me ajudou a construir esse DNA, a imagem aqui não está muito nítida. Mas o DNA, quando a gente pensa, essas moléculas do meio, são relações que elas têm. Então, a partir dessas relações que vão formando nossa genética, nossa identidade. Então, pensando em tudo que eu debati aqui, sobre tecnologia, algumas inspirações, eu pensei muito nesses tópicos importantes que são necessários, dessas relações entre esses conhecimentos para formar sua identidade como professor, né? Claro que não está limitado, não se esgota aqui, mas eu acho que coisa que vocês devem pensar nessa questão da relação entre educador e professor, porque quando a gente pensa em professor, muitas vezes a gente pensa no mero transmissor de conteúdo, e não tem como a gente desvincular esses dois pontos, por isso que estão em duas extremidades aí, porque elas vão se conectar, né? A questão de combate ao racismo, trabalhar a negritude, que é importante para o século XXI, a questão do estímulo à autonomia, a questão do contexto sociocultural que a gente precisa levar para a sala de aula, a questão da diversidade da linguagem, a gente nunca ficar restrito à única forma de falar ou de pronunciar determinada palavra ou determinado elemento, a questão da diversidade dos textos, o acolhimento linguístico, por exemplo, de um sotaque, por exemplo, do Nordeste, ou um estrangeiro que vai falar português, ou um lugar que a gente vá e a gente entenda esse acolhimento linguístico e cultural, da tolerância que a gente tem a determinadas culturas, a gente pensar, por exemplo, a própria China, quando teve essa questão, que a galera falou, nossa, mas lá eles comem morcego, eles comem não sei o quê, é um absurdo. Aí você fala, gente, e aqui a gente come o quê? Camarão, que se alimenta de gestos, né, de restos de gente morta, né? O camarão é prática alimentação, só come porcaria. E a gente vai lá e come o camarão, olha que nojento, né? Tem gente que come gambá, né? A gente também tem uma alimentação aqui que a gente para poder julgar o outro. Então a gente precisa ter a tolerância, né, da cultura e refletir sobre a outra cultura e como a gente age também. A questão da gente compreender a nossa história, né, de como somos, como fomos construídos e como chegamos até aqui, principalmente com os estudos decoloniais, e a questão da consciência também em tecnologia. Então, não adianta eu usar tecnologia, eu preciso ter consciência, eu preciso ter posicionamento crítico sobre essa tecnologia, tá? Então, é um gráfico aqui, um desenho que eu estou ainda desenvolvendo aí, que vai ser publicado no próximo livro, no próximo semestre aí, acho que já vai ser publicado. Bem bacana aí, depois faço vontade de compartilhar para vocês também. Então, esse professor... Vai estar na musiquinha, meu. E aí, quando você chega no espaço escolar, é exatamente isso que vão lidar com vocês. Vocês vão lidar com pessoas que vão ter ciúme de vocês. São pessoas que vocês vão estar cheios de gás, essas pessoas vão tentar, de alguma forma, atacá-los, né? Com as suas ideias, com as suas inovações. E aí você tem esse filme Escola da Vida, que é fantástico, é um professor sensacional, que é um professor de história, vale muito a pena ver quem não viu. Só a Tati que está com problema na conexão. Então, esse professor ele chega na escola e ele ganha um concurso no final do ano, e aí tem um outro professor que tem um pouquinho de ciúme deles, né? E no final eles se juntam. Ou seja, esse professor ele se permite. É a Escola da Vida, o nome do filme. Então, esse professor ele se permite aprender também com quem está chegando, ou quem sabe mais, porque faz parte. A gente também ter essa humildade de aprender com o outro, né? Então, fica aí a dica para que vocês façam essa análise. Preciso correr aqui para terminar, senão a parte vai me matar. E aí, colocando em prática isso tudo, eu recentemente estou participando de um laboratório
fui selecionado tem uma semana, eu falei para Tati, já vou levar para eles, para a gente colocar isso em prática, porque é interessante, a minha área de pesquisa é o Labic Novale, é um laboratório de inovações que fica no Jaraguá do Sul, e eles têm tudo isso que a gente fez. Ou seja, que eu estou falando aqui, vocês também, professores, vão participar desse projeto, tá? Então, eles têm, por exemplo, o projeto Dandara, que é um projeto relacionado para as mulheres negras, como se sentirem seguras na cidade, desenvolver projetos. Tem a sala de aula com a internet das coisas, então, e está com processo seletivo ainda para recebendo inscrição, mas é no Jaraguá do Sul, então tem que exige uma viagem aí, um investimento financeiro que eu tive que fazer, eles não pagam a passagem, mas eu quis participar desse projeto, porque esse é um projeto voltado para a escola pública, então vale a pena, deixa a dica para que vocês pesquisem sobre esse projeto também, e depois eu volto para falar com vocês também sobre o projeto, como é que foi. Então, daqui a 2 semanas, vou lá participar, colaborar com esse projeto aí, que é voltado para as escolas públicas e para a cidade, no modelo de inovação, né? Então, estou super ansioso para participar desse projeto, que acho que é colocar em prática o meu perfil de professor, sobre tudo que eu penso na minha construção, para contribuir para a comunidade, né? Então, esse é o meu engajamento, o meu propósito de vida é esse, como eu uso a tecnologia para contribuir para a sociedade. E aí, de fato, agora eu finalizo, tá? Vou finalizar com uma musiquinha, e eu queria que vocês refletissem sobre ela, tá bom? Que a Tati vai me matar, tô acabando na hora. Não, fica tranquilo. Então, vou colocar aqui para vocês uma última musiquinha, que eu gosto das músicas. I leave no regrets. It's something to remember, so they won't forget how I was. Thing that I wanted more than I thought it would do. I want you by my side. Lembra que eu coloquei lá no começo para vocês, né, qual é o seu propósito de vida? Então, a gente tem esses grandes representantes, né, a Malala, o Nelson Mandela, Paulo Freire, né, o Martin Luther King. Então, são grandes representantes aí como referências para mim. E aí a música fala um pouquinho sobre isso, que é quando eu deixar esse mundo, não levarei arrependimentos. Deixe algo para ser lembrado, ou deixe algo para lembrar, para que isso não seja esquecido. E aí, mais na figura de que você não seja esquecido. E aí eu estive aqui, eu vivi, eu amei, eu de fato estava aqui. Eu vivi, eu fiz, eu tenho feito tudo que eu tive vontade. E isso foi mais do que eu pensava. Fiz mais do que, né, eu pensei que pudesse fazer. Eu vou deixar a minha marca, né, para que todo mundo saiba que eu estive aqui. Então, eu quero que vocês deixem a marca de vocês, que vocês estiveram aqui e o que que a gente fez aqui, né? E aí, eu coloco para vocês, agora vamos ver o que que vocês colocaram como propósito. Vamos compartilhar? Vocês participaram, né? Porque aí agora eu vou colocar aqui, não vai ter uma palavra, eu vou acabar com a vida de vocês. Deixa eu compartilhar. Todo mundo colocou as palavrinhas lá nesse mente? Participaram? Participaram, falaram aí, Então tá. participaram. Porque a tecnologia tem disso, a gente acha que vai funcionar, chega na hora, não tem uma palavra. Aí eu vou ter que inventar uma palavra aqui para poder compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Ah, o povo participou. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá vendo aí a tela? Estamos. Beleza. Então a galera colocou aqui, ó. Conhecimento, ajudar meus pais, realizar, viver, amar, segurança financeira, ser feliz, ser útil, né? Aprendizagem, aprender e ensinar, participação na sociedade,
independência, transformações. Você vê que a gente tem compartilhamentos aí muito próximos, né, do que a gente pensa como projeto para a nossa vida, né? Então, gostei aqui, ó. Ajudei muito meus pais durante a pandemia, né? Estou realizando meus sonhos, estou nos conhecimentos, ser grato, acho que é fundamental, né? A gente ter gratidão com aquilo que a gente tem, aspectos positivos e negativos. Estou arrasado que ontem meu carro foi rebocado, na verdade, na segunda-feira, e até agora eu não consegui resolver. Já quase chorei, só não chorei porque eu falei, gente, então tá, pelo menos tem um carro para ser rebocado, né? Tô tentando resolver, poderia não ter, né, um carrinho velho para ser rebocado, tá lá, a gente vai resolver, né? Não vai adiantar me matar, porque depois também que a gente passa pelo significado da morte, tudo fica mais leve, né? Então, a independência, as transformações, muito legal o propósito de vocês aí. Tirem um print para que vocês guardem, né, para ver se vocês vão conseguir alcançar isso depois e como é que vocês estão organizando, que não se esqueçam também desse propósito que vocês fizeram com você, quase não tenham feito aí em algum momento, tá bom? Então, deixa eu tirar aqui a tela novamente. Gostei do propósito de vocês. Salvem esse propósito, né, como meio de vocês lembrarem, não ficar um propósito abandonado, né? E deixa eu só compartilhar para a gente fechar aqui a referência para vocês. Do outro lado. Gente, enquanto o Leandro compartilha, rapidinho, Isabela, já vou te responder, tá? Lá por e-mail. Então, aqui as referências, tá? São alguns livros aí interessantes, 5 Educação para o Futuro, 5.0. A Renata Aguilar também, com Educação 5.0 e Metodologias Ativas. A Filatro também, com Novos Serviços de Educação 5.0, são os livros em que eu me baseei aqui sobre minhas referências, tá? O livro da Lúcia Santaella, que é Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade, Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas do Almeida Filho, que vai falar sobre as competências, e também a questão da linguística indisciplinar, ou a linguística transgressiva e a linguística aplicada crítica, também que são referências do meu trabalho aí, tá bom, seus lindos? Então, muito obrigado pela participação de vocês, espero que vocês tenham curtido aí, e nos vemos. Leandro, obrigada, maravilhoso, né, gente? Eu tenho amigos, assim, extremamente inteligentes, né? Vocês conheceram a Isabel lá numa outra palestra, num outro momento. Agora o Leandro, ótimas indicações, vocês não podem reclamar. Ai, amigo, obrigada, foi um prazer, um privilégio aprender tanto com você, né? Como a Marcela colocou aqui, muito inspirador, uma troca e tanto. Vou perturbá-lo outras vezes, né? Viu que eles gostaram, vou chamá-lo aí. Você vai mostrar aqui para a gente depois como é que funcionou lá a sua pesquisa, né? Essa Contar um colaboração. pouco essa viagem, vai ser sensacional. Obrigada mesmo, tá? Vocês Obrigado querem pelo perguntar alguma convite. coisa, gente? Vocês querem falar alguma coisa com o Leandro? Estão tímidos? Querem ligar o microfone? Colocar aqui, Letícia, aula maravilhosa, Marcela, né? Muito obrigada. Alguém estava dormindo, né? Ainda estão aí. Estou aqui, né? Muito inspirador. Giovana falou que amou, a Vitória agradeceu aí, amei te conhecer. Já estão seguindo lá, né? Acho que vão seguir o Leandro. É isso. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Leandro, muito obrigada. Então tá, gente. Letícia, Marcela, né? Marcela, estou esperando lá, tá? Para que eu quero participar do seu trabalho, quero ver seu TCC aí. Vitória, Marcela, quem está aí? Thaís, Letícia, Isabela, Marcela, João Paulo, Giovana e Vitória, tá bom, seus lindos? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. Obrigado, Tati. E foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Então, a gravação, Tati, depois eu te mando o link. Isso, manda, por favor. Os alunos que não assistiram, eles podem assistir, eu deixo em uma semana, mais ou menos. Alguém pode assistir depois. Então, a galera que, por acaso, tem assistido aí também, novamente no vídeo, pode entrar em contato lá pelo Instagram, que eu respondo vocês se precisarem de alguma coisa, alguma referência, alguma ajuda. Tá bom? Vou falar com a Tati, porque a Tati, a gente está sempre junto também. Um beijo. Sempre, juntinhos. Beijos, até, gente.